Oi, gente, Julia Nunes aqui. E nesse vídeo eu queria conversar aqui com vocês sobre uma maneira que às vezes o universo te entrega a sua cocriação, te entrega o que você vem emanando, e vem desejando, e vem querendo, e é que aquilo não, não, não foi exatamente como você imaginou, mas que é o que você queria. Vamos lá, deixa eu explicar melhor. Quando a gente está o tempo todo mentalizando alguma coisa muito específica e de repente chega pra gente, quando a gente menos espera, chega pra gente uma conquista muito parecida ou que você realmente se vê tendo aquilo, você fala, gente, eu conquistei o que eu queria, mas está diferente do que eu imaginei. Você nunca deve se frustrar, muito pelo contrário, você tem que agradecer, se empolgar, porque você entenda que aquilo é como uma comprovação de que o universo, eu adoro essa frase, o universo está se rearranjando para de alguma maneira fazer exatamente o que você quer chegar até você. Quando você está cocriando, você vira um imã super intenso do que você quer. Então, é natural também que é, versões menores daquilo ou derivações daquilo estejam, né, acabem se apresentando para você, chegando até você. Tadinho, o cachorrinho chorando lá fora. É o cachorro do vizinho aqui. Oh, meu Deus. Então, não significa que aquilo que você quer não vá chegar até você, entendeu? Vamos lá, vamos ao exemplo. Eu, há um tempo atrás, eu estava vivendo num lugar que eu não gostava, né? E eu não estava satisfeita ali. Mas eu, eu tinha essa consciência de que aquilo ali era uma fase momentânea e em momento nenhum, assim, momento nenhum não, né? Mas a maior parte do tempo eu não deixava com que a minha decepção de estar no ambiente errado, de estar morando num lugar que não era o que eu queria, que aquilo me desanimasse ou me deixasse mal. Então, o tempo todo que eu estava ali, eu estava me imaginando no lugar certo. Eu estava ali, mas toda noite antes de dormir, de olho fechado, eu me sentia no lugar onde eu queria estar de verdade e tal. E aí, vamos lá. Claro que o que eu queria era, assim, eu imaginava, né, a minha casa. Eu pensava assim, quando eu não usava essa expressão, eu não falava a minha casa própria, comprada com meu dinheiro, não usava essa expressão. Mas na minha cabeça, quando eu estava desejando uma casa, morar num lugar assim, assim, sabe? Era isso, né? Era minha casa própria, com aquelas características. E eu sempre escolhia que eu queria morar num local que fosse muito tranquilo, porque o lugar que eu morava não era muito tumultuado, era um ambiente assim realmente muito caótico e muito deprimente. Os barulhos, a vizinhança, a atmosfera do local onde eu morava era realmente muito pesada e muito negativa para mim, fazia muito mal emocionalmente. Assim, para mim era uma luta, eu vivia de fone de ouvido ouvindo música alta para não perceber os barulhos, né, daquele ambiente e me colocar em outro lugar. Meu corpo estava ali, mas eu ficava o tempo todo praticando o exercício de tentando não me contagiar com aquele ambiente negativo em torno de mim, em volta de mim. E aí eu sempre dizia que eu queria estar num lugar que fosse muito tranquilo, muito
muito calmo, uma vizinhança boa e tal. Eu queria que fosse um lugar de natureza, porque eu vinha de muito tempo morando em locais que eu não tinha contato com natureza, com tranquilidade, com assim uma atmosfera assim paradisíaca, um lugar que fosse aprazível, que parecesse ser saudável, que parecesse, sabe, ter uma coisa assim boa para o meu bem-estar, para minha saúde. Eu passava estava passando, né, por uma dificuldade financeira bem grande e era para mim era muito difícil de manter assim uma alimentação saudável. Eu comia muito pouco, eu comia o que tinha, o que dava para comprar enfim, e isso era bem pouco. A comida não era saudável, enfim. E, e isso assim, como eu falei num outro vídeo, né, que vocês podem até ver aqui, vai ficar linkado, um card, eu falando sobre o meu processo de quadro dos sonhos, né, que é quando você visualiza o que você quer. O meu quadro dos sonhos é no celular, eu baixo as imagens, ficam todas ali, eu já crio uma galeria. Então, assim, eu visualizo todas as coisas que eu quero na minha vida de uma vez, né? Assim, claro, quando eu tenho tempo, né? Eu visualizo as coisas todas de uma vez só. E então, naquela mesma galeria de fotos ali, tinha essa coisa da casa que eu queria, desse ambiente, tudo isso, do ambiente com muito verde, com vegetação, com coisas saudáveis, com esse ambiente pacífico, paradisíaco. Tinha também imagens que falavam sobre eu me alimentar muito bem. Eu queria me alimentar bem, eu queria todos os dias ter todas as refeições do dia saudáveis e assim fartas, sabe? Que eu pudesse me alimentar sem me preocupar com coisas que fossem realmente boas para minha saúde, coisas que fossem gostosas, coisas que fossem que eu soubesse que nutrissem meu corpo, que me fizessem bem e tudo isso. É, e, e eu sempre fui muito comilona, então eu sempre valorizava isso. E no meu quadro dos sonhos tinha assim, fotos de. Eu sempre procurava no Google umas mulheres que tivessem um biotipo parecido com o que eu estou atualmente, né? Loira e tal. Fazendo isso, umas mulheres numa mesa, comendo uma refeição bonita, com um suco, um prato bem feito, ou uma mesa posta com muitas coisas. Tá? Então, estava nesse mesmo ambiente. Sobre a parte de relacionamento, o relacionamento que eu queria encontrar era realmente de um homem que fosse extremamente romântico, gentil, que fosse um cavalheiro, um gentleman, coisa que eu sentia falta e que eu não entrava em nenhum relacionamento porque nenhum tinha esse perfil. Então eu falava, não, o que eu quero, quem eu mereço, é isso. Não importa que, tipo, pareça que esse tipo de homem já não existe mais, que esse tipo de coisa é rara e que hoje em dia não exista mais cavalheirismo, isso tenha ficado demodé, ou que isso tenha se tornado, tipo, uma coisa contra o feminismo, porque um homem paparicar e ser gentil e ser cavalheiro com uma mulher vai contra ideais feministas, enfim. Então, assim, eu tirava tudo isso da minha cabeça e pensava, não, mas o meu parceiro é assim, é um homem extremamente gentil, é um cavalheiro à moda antiga e que me trata como se eu fosse a rainha que eu sou. E então era também este homem que estava lá na minha cocriação sobre relacionamentos. E eu sei que de uma forma não esperada eu conheci o meu marido, né, atual. Nós nos conhecemos através da arte, né? Ele é artista plástico, eu também sou ilustradora. Nós nos conhecemos pela internet e a princípio, assim, eu nem imaginei que a gente fosse se
se aproximar nem nada, a gente ficou comentando coisas de arte pela internet, trocamos algumas informações sobre isso, comentamos a mesma publicação, né, que era sobre arte. E aí a conversa fluiu, assim, de um papo que eu poderia estar tendo com uma pessoa que em momento nenhum eu poderia pensar que aquilo que aquilo fosse evoluir para um relacionamento. E aí a coisa foi evoluindo, e foi evoluindo de uma forma muito rápida. Ele se interessando pelo fato de eu ser ilustradora, começou a perguntar se eu trabalhava com aquarela, com pintura a óleo, com pintura em tela. E a gente foi conversando sobre isso. Marcamos um encontro, né? Ele me convidou para jantar e nós saímos e tal. E foi um encontro maravilhoso, a gente conversou durante horas a fio, assim, foi muito bom. E aí quando a gente viu, a gente estava, né? A gente se aproximou e tal, se envolveu. Até que em pouquíssimo tempo, assim, ele me convidou para ir conhecer a casa dele. E aí, era um lugar lindo, assim, era um lugar lindo, um lugar muito, muito arborizado, muito bonito. E a gente teve um encontro muito interessante lá também. Eu me lembro que foi assim, aquelas coisas igual de filme, assim, sabe? Aqueles relacionamentos de filme em que nada tem pressa. Uma coisa que eu sempre tive assim, aversão era encontro onde logo acontece aquele impulso da pessoa querer te dar um beijo, querer te abraçar, e querer tocar em você. E, eu acho que as coisas têm que fluir naturalmente, né? E aí nesse encontro foi muito interessante porque foi assim, ele falou assim, vamos dar uma volta por aqui. Aí a gente foi andando pelo bairro lá que ele morava e, ele me levou num lago lindo, assim, um lago, parecia também uma coisa de filme, assim, um lago com aquela água verdinha, assim, tudo arborizado, patinhos no lago e tal. Só tinha uns banquinhos de madeira, assim, igual realmente cenário de filme, assim, cena de filme. E a gente sentou naqueles banquinhos de madeira e ficamos conversando e tal, nos beijamos e tal. E foi um dia maravilhoso, assim, tirando os mosquitos que estavam picando a gente o tempo todo. E eu sei que quando a gente estava voltando lá desse lugar, desse laguinho lindo, uma paisagem linda, ele falou isso pra mim: você aceitaria ser minha namorada? Você seria minha namorada? E eu achei aquilo tão lindo assim, na hora foi muito natural e eu falei: aceitaria, eu quero ser sua namorada. E, enfim, o nosso relacionamento começou ali, a partir dali. E aí, quando eu vi, né, eu tava já há uns 2 ou 3 dias na casa dele. E até que eu falei, gente, eu tenho que voltar pra minha casa, eu tenho que fazer minhas coisas, né? Deixei meu apartamento lá, largado, eu tenho que ir lá pra ver se eu tô precisando fazer alguma coisa e tal. Ele, mas por quê? Por que você não vai pro seu apartamento só pra pegar suas coisas e vem pra cá e se muda pra cá? E eu não posso fazer isso, né? Achava que estava muito cedo para aquilo. E realmente a coisa ainda se estendeu assim. Eu ficava muito mais na casa dele do que na minha, mas em coisa de poucas semanas, assim, acho que 2 semanas, ele sempre jogando essa conversa assim, pô, você já tá aqui há mais uma semana, por que você não mora aqui direto e tal? E aí eu comecei a pensar nisso mesmo, né? E aí devolvi meu apartamento e, me mudei para casa dele. E, aí entra a parte do que eu estou dizendo. Quando eu me dei conta, quando eu olhei assim em volta de mim e olhei o que estava acontecendo comigo,
eu me dei conta de que eu estava morando, né? Porque eu tinha me mudado para casa dele. A casa não era minha, mas eu tinha me mudado para casa dele, a convite dele. E eu estava morando numa casa rústica, linda, com uma carinha de cabana abandonada da floresta, que era uma coisa, um estilo assim que sempre me agradou. No meio do paraíso, assim, um lugar extremamente cheio de verde. A gente é praticamente isolado, assim, cheio de verde, arborizado, lindo. Todos os dias eu acordava com pássaros cantando, assim, aquele monte de pássaros cantando. À noite, aqueles grilinhos, aqueles bichinhos, sapo, como é que fala? Coachando, sei lá, fazendo aquele barulhinho. Na própria casa, porque ele vive, né, nessa casa alugada, dentro desse sítio, e os donos do sítio têm cães lindos, super dóceis e maravilhosos, que sempre vinham e eu brincava com os cachorros, eles me amavam. Um monte de tartaruguinha, e o lugar é lindo, assim, esquilos e micos e tucano e arara, e é uma coisa assim, um paraíso realmente. E então assim, qual era a minha cocriação? É que eu queria morar num lugar paradisíaco, uma casa linda, super confortável, bonita, no meio do verde, com animais que me passassem tranquilidade, que fosse um lugar super tranquilo, que não tivesse briga, gritaria, confusão ao meu entorno, que eu queria estar num lugar tranquilo, de paz, de tranquilidade. E quando eu me dei conta, isso era real e eu não fui percebendo isso chegar na minha vida. Todas as noites que eu deitava lá na minha casa, no meu apartamento, e ficava olhando para o meu celular e olhando meu quadro dos sonhos, da minha visualização e vendo aquelas imagens e sonhando com tudo aquilo, eu imaginava que aquilo fosse chegar para mim de outra maneira. Eu imaginava que eu fosse assim, conseguir muito dinheiro, comprar essa casa e construir, escolher um lugar assim, com essa natureza. Então, assim, a gente, na nossa cabeça, a gente planeja, a gente acha que é a gente que vai ter que materializar os nossos sonhos. A gente acha que cabe a nós fazer aquilo acontecer. A gente acha que a gente tem que estar cocriando e que a gente tem que batalhar para entrar naquele sonho, para que aquilo seja real. E nem sempre é assim. Às vezes, sem que a gente perceba, aquilo vai entrando na nossa vida, vai se materializando. E quando você olha, você já está naquele ambiente e você nem percebeu. Então, foi exatamente isso. Tudo isso, aquilo já acontecia. Eu já estava com aquele homem que era super gentil, super romântico, super cavalheiro. E era assim maravilhoso cada vez que ele me levava num lugar e que a gente saía para almoçar, para jantar, e ele sempre abria a porta do carro para eu entrar, a porta do carro para eu sair, puxava a cadeira para eu sentar no restaurante, levantava antes de mim, puxava a cadeira para eu me levantar para a gente ir embora. Era assim, era aquele gentleman de filme. E aquele homem já estava comigo, aquele homem já tinha me pedido em namoro e a gente já estava num relacionamento. E ele era assim, ele era o que eu estava cocriando. E eu não tinha me dado conta. E é isso, você se dá conta de que você está feliz, está muito satisfeita e você nem viu aquilo chegar.
E aí vem mais assim, uma pitadinha. Vocês lembram quando eu falei do que eu queria comer bem e tudo isso? Bom, o hobby dele era cozinhar e tipo, e na casa dele eu não podia assim pegar numa panela, porque isso é o que ele mais gosta de fazer. Então, tipo assim, desde da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, ele adora preparar um café da manhã maravilhoso, preparar um almoço incrível, um lanche da tarde, um jantar. Ele gosta de fazer isso. E isso, tipo, ele falou pra mim, ele falou assim, nossa, eu sentia tanta falta disso, porque eu adoro cozinhar. Isso é uma coisa que eu adoro fazer, adoro essa coisa, essa alquimia de preparar uma comida gostosa e tal. Mas só pra mim, eu não. Eu tinha perdido o gosto de fazer isso, assim. E é tão bom ter alguém para quem eu possa cozinhar, para quem eu possa fazer, né, fazer a minha mágica acontecer aqui na cozinha. E, e, e mais uma vez, sem que eu me desse conta de como isso ia acontecer, porque eu, quando eu criava a alimentação perfeita, papapá, eu pensava que eu entraria no restaurante e compraria os pratos que eu queria, que eu ia encher a minha despensa com. Não, aquilo se materializa diante de mim na mesa da refeição todos os dias, porque ele adora fazer isso. Desde que ele me conheceu, desde que a primeira vez que eu dormi na casa dele, ele me acordava com uma bandeja de café da manhã dos sonhos. Assim. Então, aquela coisa de comer super bem também tinha se materializado e era sempre. Então, assim, eu me lembro que assim que eu conhecia, eu ganhei muitos quilos, porque eu comia loucamente e até que eu me dei conta, eu falei, meu Deus, eu tô vivendo tudo que eu tinha pedido, só que eu nem percebi como é que isso chegou na minha vida, sabe? Então, é aí que eu quero chegar com esse vídeo. É dizer que, tipo, a gente escolhe as coisas, né? Que a gente quer ter. E a gente não. A gente às vezes esquece disso, de deixar na mão do universo. A gente acha que é a gente que vai ter que fazer tudo. A gente acha que é a gente que vai ter que materializar essas coisas pelo nosso esforço. E não é. A lei da atração, né? Ela fala sobre bem-estar. Ela fala sobre acreditar que aquilo vai chegar em você e soltar. O soltar é isso, é você você demonstra para o universo o que você quer. Você recebe aquilo mentalmente, aceita que aquilo já é seu e que aquilo de alguma maneira vai chegar até você, não importa como, mas você sabe que aquilo já é seu e você agradece. E você agradece todas as vezes que você for fazer aquela cocriação ali, for olhar aquilo, for imaginar aquilo, você agradece experimentando a sensação imaginária de já ter aquelas coisas. Então, quantas e quantas vezes eu fiz isso? Quantas e quantas vezes eu imaginei aquele homem, imaginei aquele ambiente, imaginei aquela refeição, imaginei aquela casa, imaginei aquele paraíso, imaginei aquela tranquilidade, aquela paz, um local onde eu tivesse paz de espírito. E aí o universo me entregou aquilo. E eu não precisei me esforçar, entendeu? A única coisa que eu precisei fazer foi não duvidar, foi controlar o meu emocional em todos os momentos que eu tivesse medo, ou que eu tivesse tristeza, ou que eu tivesse raiva, ou que eu tivesse preocupação. Porque esses sentimentos negativos, eles desfazem a mágica
que o universo está criando para você. Para que essa mágica vá se formando, vá se formando, vá se formando, vá se formando, até ela ficar pronta e chegar até você, e você dar de cara com ela. A única coisa que você precisa fazer é isso, é se manter bem emocionalmente, entendeu? E eu não tô falando que o mundo vai estar perfeito, tipo, ao seu redor. O mundo vai estar sempre como ele tem que estar. O mundo ele tem sempre dois polos, entendeu? Ele tem sempre o negativo e o positivo, mas em que polo você vai estar? Porque os dois polos eles sempre vão existir, porque vai ter gente que vai escolher o negativo, entendeu? Vai ter gente que vai querer o negativo. Por milhares de razões, ou então até inconscientemente. Mas quando você conhece a lei da atração, quando você conhece as leis do universo, que não é só a lei da atração, né? Existem as leis herméticas, são várias leis que corroboram ali com a criação da lei da atração também. Então, quando você conhece isso, quando você entende que você tem que escolher um polo, existem os dois e cabe a você se focar em um. Não adianta, você nunca vai ter o polo positivo se você ficar dando atenção, sofrendo ou sentindo emoções do polo negativo. Então, para você abandonar o polo negativo e ver o positivo, você tem que realmente estar aqui. Você tem que estar com as emoções que você sentiria aqui. Não adianta eu estar com raiva, com tristeza, com medo, com insatisfação, com incômodo, com não sei o que, não sei o que lá. Porque aí eu tô nesse polo aqui, entendeu? Então, ok, eu vivia num apartamento que tudo estava diferente do que eu estava cocriando. Mas eu escolhia isso. A cada dia, a cada momento, eu escolhia quando eu estava um caos, o som do vizinho, numa agressão, um quebra-quebra, uma gritaria, coisas horrendas que não interessam ser ditas. Quando isso estava acontecendo, eu botar uma música alta no meu ouvido lá, com um fone de ouvido bem alto, e não estar ali. Meu corpo podia estar naquele lugar, mas eu não estava ali. Então, eu fazia, a minha tarefa foi essa. Foi a de não permitir que a minha mente e que os meus sentimentos me traíssem. Então, todo o esforço que eu tinha que fazer por morar nessa casa e ter toda essa dificuldade e tal, não importava, porque durante o dia eu fazia o que eu tinha que fazer, assim, fazia o que tinha que fazer, entendeu? A gente não... porque você não tem como não estar no presente. Enquanto você não está na situação ideal, você tem que viver aquilo. Então eu fazia o que tinha que fazer, mas mantendo a minha paz de espírito, entendeu? Porque eu sabia que aquilo era momentâneo. Então, toda noite eu agradecia por estar no lugar certo, mesmo que eu aparentemente meu corpo não estivesse. E aí quando eu me dei conta, aquilo já era real. Eu já não morava mais naquele lugar, não ouvia mais as coisas que eu precisava ouvir antigamente e tudo isso que eu já expliquei para vocês, estava tudo perfeito. E eu continuo cocriando outras coisas, outras várias coisas, porque a vida é assim. A vida ela é feita de desejos, ela é feita de você querer mais coisas, de você querer crescer e querer melhorar.
Porque quando você chegar num patamar em que você já não quer mais nada, provavelmente você vai deixar esse corpo físico aqui, vai sair desse plano e vai embora, porque a nossa função aqui é essa. É ser movido por desejos, ser movido por sonhos. É isso que faz a gente andar para frente. E a gente precisa disso, a gente precisa desse movimento o tempo todo. E o que as pessoas assim encaram como ruim, como os problemas da vida, eles são um aprendizado, porque não tem como você saber o que você quer sem você se deparar com o que você não quer. Quando eu comecei a idealizar o meu marido, né, e ele ainda nem existia realmente na minha vida, 60% das características que eu sabia que ele teria eram baseadas em coisas que eu vivi em outros relacionamentos, que eu achei super negativas, e que foi importantíssimo, foi bom eu ter tido esses relacionamentos negativos antes dele, porque foram lições que eu precisava para saber o que eu não queria. Várias características que eu tomei assim aversão me mostraram o que eu queria, o que era importante para mim, o que me fazia feliz. Porque se aquelas coisas ali não me faziam feliz, se me magoavam, se me entristeciam, enfim, se não eram boas, então elas me dão a pista de que o que eu quero é o outro polo daquilo, é o extremo oposto daquilo. E aí isso te ensina o que você quer. Vivenciar o ruim te mostra como é bom vivenciar o extremo oposto daquilo. E é isso que faz a gente criar os nossos sonhos, é isso que faz a gente desejar melhorar, entendeu? E isso é o tempo todo, a vida é assim o tempo todo. Sempre vão haver mais experiências para que você construa a sua vida boa, entendeu? Então sempre vão haver experiências que você vai considerar que não são agradáveis, mas sempre encare isso. Toda vez que você passar por uma experiência ruim, agradeça por aquilo estar te ensinando que existe o oposto. Porque tudo tem dois polos, tudo no universo tem dois polos. Eu adoro esse exemplo, né, do Abraham Hicks, né, que ele fala sobre que tudo na vida é como se fosse um bastão. É como se fosse um bastão. E um lado dele representa um polo e o outro o polo oposto. A gente está sempre segurando o bastão dessa maneira. Então eu estou sempre segurando um polo daquela situação. Esse bastão ele não é flexível. Eu não consigo entortar ele e segurar aqui do meu lado as duas pontas. Para eu estar segurando essa ponta, automaticamente eu estou colocando longe de mim, afastando de mim o oposto disso. Então, se eu quero aquilo que está lá, se eu quero o que está na outra ponta do bastão, eu preciso soltar aqui. Eu preciso vir para cá. Eu preciso me afastar do que eu não queria. Eu preciso deixar isso ir. Isso aqui já não tem a ver comigo. Se eu quero essa ponta aqui, é para lá que eu tenho que ir. Eu só posso ter uma extremidade do bastão se a outra ficar longe de mim. Então, na vida é assim. Tudo
tem esses dois polos, tudo tem isso. Então cabe a você perceber o que você não acha bom, porque aí você descobre exatamente o que você quer e vai atrás disso. E você materializa isso. Hoje eu queria gravar um vídeo de alguma maneira. Eu tinha planejado várias coisas, escrito assim, um roteiro de várias ideias. E eu tentei começar esse vídeo várias vezes. E eu estava frustrada porque não estava saindo. As coisas que eu tinha planejado não estavam saindo. E aí eu falei, bom, meu canal é sobre lei da atração, eu tô falando sobre lei da atração, mas eu tô tentando fazer esse vídeo sozinha, entendeu? Júlia, tô tentando fazer esse vídeo. E não é isso. A minha vida ficou muito melhor quando eu descobri que eu tenho que entregar as coisas para minha centelha divina, entregar as coisas para o universo, porque não sou eu que faço, eu só recebo as coisas boas. E acho que da mesma maneira para fazer esse vídeo também, eu acho que eu só recebo a inspiração e tenho que fazer isso, sabe? Eu não tenho que ficar trazendo meu ego para isso, tipo, sabe? E aí eu pensei, eu acho que deve ser isso, acho que eu devo estar tentando fazer do meu jeito. E eu tô me frustrando, e aí é aquela coisa, né? Tô criando uma energia negativa, de frustração, de não tá saindo do jeito que eu queria e tal. E aí eu parei, respirei fundo, meditei, entrei em contato assim com a minha centelha divina, fiquei conversando, né? Falando, olha, não tô conseguindo, mas o canal é para isso, é para mostrar esse lado bom de acreditar na lei da atração e deixar isso acontecer. Então, eu vou parar de pensar no que eu vou fazer. Se tiver que me vir alguma ideia, vai vir. E não vai ser de mim, vai ser do universo, vai ser da minha centelha divina, vai ser da energia fonte, que é muito maior do que eu. Aí desliguei a câmera e tal, peguei o celular, fui ver outros vídeos e tal, fui relaxar. E aí depois vi algumas coisas assim que me inspiraram e tive vontade de falar sobre isso, de falar de que a gente cocria as coisas, mas a gente toma muita responsabilidade, sabe, de querer fazer. E não é a gente que faz. A gente só recebe, a gente está aqui nesse mundo para isso, para receber as experiências e aprender com elas, entendeu? E na hora que a gente recebe as experiências boas, né, que são essas cocriações, são os desejos, são os sonhos que a gente cria em contato, né, em comparação com as coisas que a gente não queria, aí a gente começa a perceber o que a gente queria, que a gente quer de verdade, e a gente cria isso. Essas são as experiências boas, essas são aprendizados bons de como é bom estar aqui, de como é bom estar nesse corpo físico humano, porque isso é uma experiência única e maravilhosa, entendeu? Então, tentem fazer isso, tentem exercitar essa certeza de que já deu tudo certo, entendeu? Se você está passando por coisas que você não acha ideais, significa apenas que você está tendo a chance de perceber o que você quer em comparação com aquilo. E aí você só precisa se focar nisso. Larga aí o lado do bastão que tem a ver com o que você não quer e começa a viver mentalmente ali, com a sua imaginação, com cocriação, com visualização, com uma música tranquila e uma viagem ali. Deita na cama e viaja nos seus sonhos. Isso é ir para outra ponta do bastão quando você ainda está na que você não quer, entendeu? Esquece dela. Ela não tá boa, então não é isso que você quer. Então esquece dela, bota uma música, fecha o olho e vai viver o que você quer.
vai viver o que você quer de verdade. Porque aí sim você faz isso chegar até você. Bom, eu nem sei se esse vídeo vai ficar bom, eu vou dar uma olhada aqui. Se ele for ao ar é que eu achei que ficou bom, tá? Mas obrigado por terem assistido mais uma vez. Um beijo. Se quiserem, fiquem à vontade para curtir, compartilhar, se inscrever no canal para que, vamos ver se o canal cresce um pouco né? E flui. Obrigada mais uma vez, viu?